Olá, eu sou Priscila. Esse vídeo é um complemento da minha apresentação no evento Todos pelo TDL, que aconteceu no último sábado, 24 de agosto de 2024. Quem ficou curioso em relação ao caso clínico, né, que acabou não dando tempo de apresentar, eu vou aqui apresentar o caso e destacar os aspectos que eu achei mais importantes. Mais do que um caso clínico, um caso real, essa foi uma experiência que me fez começar a entender a dimensão do TDL. Então, por isso eu achei importante compartilhar. Essa história eu dei o nome de O Misterioso Caso da Batata Gratinada, e vocês já vão entender por quê. Dando então o contexto, a gente vai falar do paciente Joãozinho. O Joãozinho tinha mais ou menos 7 anos nessa época. Ele já tinha passado por mim numa primeira consulta, que ele foi com a mãe. A mãe trazia muitas queixas comportamentais, relatava que ele era muito agitado e muito desobediente também, e desatento. A escola não tinha muitas queixas, ele, na verdade, tinha mudado de escola. Ele tinha tido uma questão de aprendizagem no ano anterior, mas a mãe achou que a escola, na verdade, foi responsável por essas dificuldades que ele teve. Ela tinha trocado, então, ele de escola e, de comum acordo, eles tinham optado por que ele refizesse a alfabetização. Então, ele estava refazendo o primeiro ano, não tinha muita pressão até então da escola, e a mãe trazia muitas queixas comportamentais, ele falava que o dia a dia com ele era muito desgastante, que era muito cansativo. E o que eu observei na consulta não tinha nada a ver com isso. Eu observei o menino muito tranquilo, muito calmo, muito cordato, e eu não consegui juntar. Às vezes a gente não vê tudo que a mãe traz como queixa, mas eu não consegui juntar o que a descrição que a mãe trazia com aquela criança que eu estava vendo na minha frente. Mas o que me chamou a atenção no caso dele foi a questão da fala, né? Ele falava muito pouco, ele tinha uma construção de frase, ele tinha uma ordenação das palavras na frase que eu achei muito atípicas. Então, isso me chamou a atenção. A mãe já trazia uma suspeita, ela falou que ela achava que ele era um TDAH, que ela tinha lido sobre isso, tinha pesquisado, que ela achava que combinava muito com o que ela achava dele. E, e eu falei que eu não estava muito confortável com esse diagnóstico e pedi que ela fizesse uma avaliação de linguagem para voltar em torno de um mês para que a gente conseguisse fechar pelo menos uma hipótese inicial. E ela ficou um pouco frustrada porque ela achou que fosse ser alguma coisa mais direta, que tivesse uma solução terapêutica mais imediata, mas ela acabou aceitando. Mas menos de 10 dias depois, ela me ligou, dizendo que tinha acontecido um episódio naquela manhã que tinha sido muito problemático porque a pessoa que trabalhava lá ele tinha ofendido essa pessoa que trabalhava lá e que essa pessoa queria ir embora e que ela não podia perder essa pessoa e que ela queria muito que eu visse, que eu entendesse essa história, porque eu entender todo o comportamento, toda a demanda que ela trouxe. Aí eu consegui encaixá-lo no mesmo dia, e fui tentar entender essa história, né? O que tinha acontecido naquela manhã. Bom, como eu sou uma investigadora formada pela Netflix, eu fui reconstituir os eventos daquela manhã para tentar entender o que tinha acontecido, né? Que evento tinha sido aquele. Então, a história era a seguinte: o Joãozinho tinha uma irmã que tinham idade muito próximas, acho que ela era um ano e pouquinho mais velha que ele, e eles sempre iam e voltavam juntos da escola. Naquela manhã, tinha havido algum problema com o ônibus tinha se atrasado para buscá-los, tinha buscado eles um pouco mais tarde na escola, e eles ainda tinham pego um engarrafamento. Então, eles chegaram em casa quase uma hora depois da hora que eles costumavam chegar. Naquele dia, tinha o prato que tinha de almoço. O Joãozinho não gostava muito, então a pessoa que trabalhava lá tinha feito essa batata gratinada especialmente para ele, pensando nele, porque ela sabia que ele gostava, então fez com todo carinho para ele. Eles chegaram em casa os dois, cansados já, morrendo de fome, e sentaram para almoçar. E o relato era de que o Joãozinho tinha sentado na mesa e na terceira garfada ele parou de comer e falou assim: tá crua, eu não quero mais.
E aí a pessoa que trabalhava lá, que tinha feito aquela comida com todo carinho para ele, ficou muito ofendida, ficou muito chateada, e disse que não queria, assim não dava, que ela não queria trabalhar mais lá e tal, ficou muito frustrada com essa reação dele. E aí ligou para a mãe, e a mãe também entrou em desespero do trabalho, e tinha todo esse drama, né, que tinha se formado. Bom, aí eu comecei a investigar, né, assim, o que tinha acontecido. Perguntei se ela tinha colocado algum tempero diferente. Aí, bom, eles foram ao consultório, né, para eu vê-los. Foi a irmã, foi a autora da batata gratinada e o Joãozinho. E aí eu tentei descobrir se a batata tinha alguma coisa diferente com a batata. A batata tinha algum tempero diferente, se ela tinha usado uma receita diferente. Não, a irmã falou que tinha comido, que para ela estava tudo bem, não sei o quê. E ele quieto, ele nem estava tentando se defender muito, né? Bom, aí eu comecei a pensar, eles chegaram atrasados da escola. Ela deve, a pessoa que trabalhava lá deve ter posto a mesa, imaginando que eles fossem chegar na hora habitual, que eles sempre chegavam. Eles chegaram depois. Será que aquela mesa já não estava posta na hora que eles chegaram? E aí me veio a seguinte hipótese na cabeça. Será que Joãozinho não quis dizer que a batata estava fria e não crua? Faria mais sentido, porque eles tinham chegado depois da hora, ela deve ter posto o almoço pensando, imaginando o horário que eles chegariam, que eram uma hora antes, mais ou menos. Será que ele teve essa troca de vocabulário e que isso deu origem a todo esse mal-entendido? Aí eu virei para o Joãozinho e perguntei: Joãozinho, se colocasse de novo no forno a comida, resolveria? Ou no micro-ondas, resolvia? Ele resolvia, fez assim. Aí foi desfeito então o mistério. Ele, em vez de usar a palavra fria, que a comida estava fria e que era fácil esquentar, ele disse que a batata estava crua. Bom, embora sejam palavras semelhantes, né, crua e fria, dá para entender por que ele fez a troca. É uma troca um pouco atípica, né, de vocabulário. Assim, essas duas situações teriam soluções bem diferentes, né? Se a batata estava crua, então significa que a moça que faz a batata errou na receita, né? Assim, e fez e não teria muita solução, porque não teria como cozinhar a batata de novo. Mas se a batata tivesse fria, era só colocar no micro-ondas ou colocar no forno que tinha resolvido o problema. Mas essa hipótese dela ter errado a receita foi o que deixou ela muito ofendida, né? Assim, ele está dizendo que eu não sei cozinhar, eu sempre fiz esse prato e ele não sabe, não reconhece que eu fiz só para ele, eu faço tudo pensando nele, ele não reconhece, se sentiu desvalorizada, se sentiu ofendida. E, assim, eu fiquei imaginando, assim, lembrando né, do desgaste da mãe, que era real e tal, de quantos mal entendidos, aquele drama, né, aquela situação, aquele estresse não tinha se formado, né? E depois eu lembrei, eu soube também que ele na escola anterior ele tinha a fama de mentiroso, porque ele chegou de um final de semana, numa segunda-feira, dizendo que ele tinha ido para Disney. E, na verdade, a família havia conversado naquele final de semana e os pais tinham dado a notícia para eles de que eles iriam para a Disney naquele final de ano, naquelas férias. E ele chegou dizendo que ele tinha ido já para a Disney. Então, ele ganhou fama de mentiroso e ninguém nunca, assim, pensou, né, assim, nessa hipótese, nesse mal-entendido, e ninguém corrigiu esse mal-entendido, né? Então, resgatando um pouquinho, né, do que eu falei durante a apresentação, como é fácil, né, esses transtornos de linguagem se confundirem, né, se mascarar. Eles podem estar associados com uma comorbidade, mas eles podem estar disfarçados, na verdade. Pode ser uma questão atencional, ou pode ser até uma desobediência. Na verdade, ele não era desobediente, ele só não entendia muitos comandos, ou ele não guardava muitos comandos, né? Não era uma desobediência
ele não fazia por enfrentamento, certamente ele não conseguia compreender ou ele não conseguia memorizar tudo que era dito para ele, né? Então, como é fácil essas coisas se confundirem assim, quando não há uma intervenção, né, na idade certa, isso é uma bola de neve, né, que vai se acumulando, então vai ficando muito complicado e muito mais difícil de você identificar, né? Então, eu espero que o TDL ganhe toda a visibilidade que ele merece e que atraia a atenção de toda a sociedade, porque é muito importante que a gente entenda, que a gente pense nisso, né? Os impactos negativos são muito grandes. Então, eu espero que ele ganhe aí toda essa visibilidade. Esse caso realmente me mobilizou porque eu comecei assim, como eu é, me senti assim dentro, né, daquela situação, naquele mesmo dia, eu fiz essa brincadeira da investigação, mas porque para mim realmente foi um enigma, né, assim, destrinchar aquela situação. Eu fiquei imaginando quantos mal entendidos como esse já teriam sido acumulados. Aquele evento isoladamente não teria tido maiores problemas, mas um somatório, né, o cumulativo aí de episódios como esse acabavam resultando naquela crise, naquele estresse familiar, né, que eram reais. Né? Então, muito obrigada mais uma vez. Aqui tem meu e-mail. Quem quiser me escrever com alguma dúvida, com algum comentário, eu estou à disposição. Tchau, tchau.